Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Camila da disciplina de História. Hoje nós estaremos dando continuidade no módulo 6 da apostila, em que estamos trabalhando com o tema Democracia e Ditadura no Brasil. Nesse módulo, pessoal, a gente está podendo olhar um pouquinho para a história do nosso país, tá? O tema específico da aula de hoje é o governo de Juscelino Kubitschek. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, por favor, abrirem a apostila na página 278, onde nós temos essa seguinte página, né? E nós estaremos realizando uma leitura em conjunto, tá? Eu vou lendo por aqui e vocês vão acompanhando aí na apostila de vocês, tudo bem? Vamos lá. O governo de Juscelino Kubitschek. Após o suicídio de Getúlio Vargas, Café Filho, o vice-presidente, assumiu a presidência do país a fim de cumprir o restante do mandato. Nas eleições presidenciais de 1955, o candidato Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, foi o vitorioso. Após perder as eleições, os opositores de JK chegaram a planejar um golpe para impedir a posse do novo presidente. Porém, preocupados em manter a ordem democrática, comandantes militares garantiram que o presidente eleito tomasse posse em janeiro de 1956. Em seu governo, JK demonstrou uma grande habilidade política, sendo capaz de conciliar interesses de diferentes setores da sociedade brasileira. Bom, aqui a gente está tendo então, um pequeno resumo de como estava a presidência do país na época, antes de JK assumir a presidência, que até então tínhamos como presidente Getúlio Vargas. Porém, ele veio a falecer e quem terminou o restante do mandato foi Café Filho, o vice-presidente. Nas eleições de 1955, JK veio a ganhar as eleições e assumindo o mandato em 1956. Aqui a gente tem uma foto, do então citado Juscelino Kubitschek, o JK. Ainda na mesma página, vamos seguir então com a leitura, O plano de metas. Uma das principais propostas do governo JK era acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil. Tendo essa ideia como ponto central, o governo adotou o slogan que afirmava que o país cresceria 50 anos em 5. O plano de metas foi um dos maiores destaques do governo JK, pois previa grandes investimentos em áreas essenciais para o crescimento da economia, como os setores energético, industrial e de transportes. Dessa maneira, durante a gestão de Juscelino, a produção industrial brasileira cresceu, gerando milhares de empregos. Diversas empresas estrangeiras se instalaram no Brasil. Muitas delas produziam bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóveis, alterando os hábitos do consumo de muitos brasileiros. Para atingir os objetivos do plano de metas, o governo recorreu a diversos empréstimos estrangeiros. Assim, mesmo com o crescimento econômico ocorrido durante o período, também houve um grande aumento da dívida externa do Brasil. Além disso, os anos finais da administração JK foram marcados por uma alta inflação e pelo crescimento do desemprego, prejudicando grande parte da população brasileira. Bom, nesse trecho, pessoal, a gente consegue observar dois momentos do governo JK, Um que foi a grande ascensão, um grande desenvolvimento, alcançado aí pelos setores energético, industrial e de transporte, e outro foi os problemas acarretados pela dívida externa do país. O plano de metas, pessoal, ele foi uma forma de atrair o desenvolvimento econômico para o país. Como? Tentando atrair as indústrias estrangeiras para o país. Dessa forma, Juscelino Kubitschek acabou fazendo empréstimos para fazer melhorias no país a fim de atrair essas empresas, como melhorar o setor de transporte, melhorar o setor energético, e isso acabou tendo um custo, Ele sim conseguiu trazer desenvolvimento industrial, para o país, o que gerou grandes empregos, Porém, isso teve um custo, que foi essa dívida externa, que no final de seu mandato acabou trazendo aí aspectos negativos, como a inflação. Por quê? Porque o Brasil tinha que pagar essa dívida externa,
né? E essa dívida acabou gerando inflação, o desemprego, né? O que prejudicou grande parte da população brasileira. Aqui nessa foto, né, a gente pode observar então citado JK, né, na instalação de usinas hidrelétricas no Brasil, né? Ou seja, aqui era um desenvolvimento do setor energético, né? Ele então investiu para a criação dessa hidrelétrica, tá? Funcionou? Podemos dizer que sim, porém teve um custo muito alto, né? O que acabou acarretando também em pontos negativos. Página 279, pessoal, vamos lá. A construção de Brasília. Um dos principais pontos do plano de metas era a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, uma nova cidade a ser construída na região do Planalto Central do Brasil. Ou seja, a construção de Brasília, pessoal, também foi a ideia do JK, tá? Até então, a capital do Brasil situava-se no Rio de Janeiro, né? Mas JK, então, dentro aí do seu planejamento, realizou a construção de Brasília. Vamos dar continuidade. A construção de Brasília fazia parte do projeto de interligar diferentes regiões do país e tinha a intenção de promover o crescimento da densidade demográfica no interior do Brasil, além de estimular o desenvolvimento econômico nessa região. O projeto urbanístico de Brasília foi desenvolvido por Lúcio Costa e diversos projetos arquitetônicos da cidade foram planejados por Oscar Niemeyer. A construção da nova capital teve início em 1956, atraindo milhares de operários de diferentes regiões do país, principalmente do Nordeste, em busca de trabalho. Conhecido como candangos, muitos desses trabalhadores não voltaram para os seus locais de origem após finalizar a construção de Brasília. No entanto, por causa da falta de uma nova política que promovesse a integração desses operários, a nova capital, a maior parte deles, não teve condições de habitar a própria cidade que ajudou a construir, tendo que se deslocar para a periferia de Brasília, o que contribuiu para a formação das cidades satélites. Bom, aqui então, né, a gente pode observar, né, que a ideia de construir Brasília até então era interligar diferentes regiões do Brasil, né? Tentar centralizar a capital do Brasil numa área um pouco mais central do território brasileiro, tá? E a construção da cidade acabou atraindo muitas pessoas, né? Que vieram de diferentes regiões para trabalhar na construção da cidade, né? Essas pessoas que vieram para trabalhar nessas construções ficaram conhecidos como candangos, tá? Porém, após terminar a construção da cidade, nem todos conseguiam, né, se manter nela, né, na cidade que eles próprios construíram, né, devido aí, digamos, ao alto custo, né, devido a uma série de fatores que acabaram fazendo com que esses conhecidos como candangos, então, se deslocassem aí para áreas mais periféricas, tá? Aqui a gente tem um monumento, né, que ele está na cidade de Brasília, que se chama Monumento aos Guerreiros, tá? Que se remete então aos candangos, né? Ou seja, os operários que vieram para trabalhar na construção de Brasília. Ainda na página 279. A inauguração de Brasília ocorreu durante o último ano do mandato de Juscelino Kubitschek, em 21 de abril de 1960. Apesar do clima de euforia difundido pela imprensa, que destacava a modernidade e a beleza da nova cidade, muitas pessoas criticaram a transferência da capital, pois ela distanciava a maior parte da população do centro político do país, dificultando assim a mobilização popular para fazer reivindicações aos governantes, né? Ou seja, né, a maior parte da população ainda hoje se encontra em áreas litorâneas do país, tá? Até então a capital estava no Rio de Janeiro, né? Onde estava a maior parte da população ali, né? Próxima à região sudeste. Ao deslocar a capital para uma área mais central do país, acabou deixando a capital do país um pouco mais longe da maior parte da população, tá?
Isso foi um ponto de vista aí da parte da população, né? O que acaba dificultando um pouco as reivindicações populares, né? Que se dirigiam aos governantes então. Então aí é uma crítica, né? Que o povo fez com o deslocamento da capital do país. Bom, pessoal, por enquanto a gente vai ficar por aqui, tá? Agora eu vou pedir para vocês, por favor, responder essas 3 questões no caderno de vocês, tá? Depois que vocês responderem as questões, vocês podem tirar fotos e mandar no e-mail da turma, tá? Caso haja dúvidas, vocês podem me chamar no WhatsApp. Será um prazer conversar com vocês. As questões são: questão número 1. O que foi o plano de metas de Juscelino Kubitschek? Antes de Brasília, onde se localizava a capital do Brasil? E a última: como se encontrava a produção industrial do Brasil com o desenvolvimento do plano de metas de JK? Bom, por enquanto é só, pessoal. Qualquer dúvida é só me chamar. Abraço e até a próxima aula.